Olá, turma! Saudações! Bom início de semana para todos. Hoje, segunda-feira, estudar sobre as medidas, tá bom? Aí em casa você pode estar aí pegando o seu material didático, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo 3, na página 64, que tem como tema medidas, tá bom? Então, a medida é uma ação, né, ou efeito de medir, e são utilizados para avaliar quantidades. Então, existem vários tipos de medida: medida de comprimento, medida de massa, medida de volume, medida de temperatura, tá? Então, tudo isso são medidas, onde a gente vai avaliar as quantidades, tá bom? E existem medidas que são não padronizadas, que eram utilizadas antigamente, tá? Que esses valores, com o tempo, foram vistos que não eram adequados, tá? Porque eram utilizadas partes do corpo e cada pessoa tinha um tamanho diferente. Por exemplo, a polegada. Vocês podem estar observando aí, ó, era utilizada antigamente para medir a polegada, era utilizado o pé, o palmo, né, que é a palma da mão, e os passos, tá? As passadas, né? Então, essas medidas não padronizadas, com o tempo foi visto que não eram adequadas, porque cada pessoa tinha um tamanho. Então, foram criados instrumentos, tá? Para realizar as medidas de comprimento. Alguns instrumentos, a fita métrica, como a trena, muito utilizado por pedreiros, engenheiros em construções, né? E a nossa régua escolar, tá bom? Que nós utilizamos nos nossos estudos, tá? E as medidas de comprimento, né, foram criadas padrões, tá? Medidas que eram adequadas. Com isso, né, as medições. Então, uma das medidas utilizadas é o quilômetro, tá? O quilômetro, que é o km, o hectômetro, que é o hm, e o dan, que é o decâmetro, tá? Aí são as siglas e aí está o nome, aqui está o nome de cada um deles. Então, todas essas medidas aí, elas são maiores do que o metro, tá? O metro é a medida padrão, tá? É a medida, é a unidade principal das medidas de comprimento. Tudo é baseado no metro. Então, nós vimos as medidas maiores do que o metro. Agora, nós vamos ver as medidas menores, tá? Que é o DM, o cm, que é centímetro, e o mm, que é milímetro, tá? Aí são siglas, certo? Então, todas essas medidas aí são menores do que o metro, tá? Que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, é a medida padrão, tá? E diante das medidas de comprimento mais utilizadas, né, vimos que o metro é a principal medida de comprimento. E dentre as medidas de comprimento, existem as que são mais utilizadas no nosso dia a dia, né? Que é o centímetro, tá? Que é o cm, o metro e o quilômetro, tá? Essas três medidas são as medidas mais utilizadas no nosso dia a dia, tá? Quando a gente vai comprar um tecido, quando a gente vai medir a nossa caneta, quando a gente vai de uma cidade a outra, a gente utiliza o quilômetro, tá? E quanto é que vale essas medidas, tá? Quanto é que vale? Então, 1 quilômetro, gente, 1 quilômetro corresponde, tá? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Se 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, olha só, se 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, meio, tá? Meio quilômetro, tá? Que é a metade de 1 quilômetro,
corresponde a 500 metros. Por quê? 500 metros? Porque 1 quilômetro é 1.000. E qual é a metade de 1.000? 1/2 é metade. E qual é a metade de 1.000? 500, certo? Então, meio quilômetro corresponde a 500 metros. 1 metro corresponde a 100 centímetros, tá? E 1 metro corresponde também a 1.000 mm. O que é mm? As unidades menores do que 1 metro. Além das medidas de comprimento, né, nós vimos a régua, a trena, a fita métrica. Nós usamos também frequentemente outro instrumento de medida, mas só que agora é de massa que nós vamos ver. Então, a balança é um instrumento usado para medir a massa de algo, a massa, o peso, tá? Então, existem vários tipos de balança, como vocês podem ver aí. A balança que pesa recém-nascidos, né? A balançazinha que pesa o bebê ao nascer, né? Que precisa ser medido frequentemente. A balança que é utilizado em açougues, né? Frutarias. E a balança que pesa as pessoas, né? A balançazinha que costuma ter em farmácias, na nossa casa também, né? Essa balançazinha muito utilizada. Agora, que tal praticarmos um pouquinho? Olha só o menino fazendo a medição. Então, pegue sua régua escolar e meça seu livro, seu lápis, sua borracha, seu celular. Então, todos eles vão ser medidos em centímetros, tá? A medida que vocês vão utilizar é o centímetro. Olha só aí, ó. Eu coloquei um exemplo, tá? Na medição do lápis. Observe que ao medir qualquer objeto, a gente sempre coloca, tá? Ele iniciando no zero, tá? Então, o objeto tem que estar no zero. Aí a gente vai ver até qual tamanho ele é indicado. Então, aqui dá pra gente observar que, ó, passa do 6, a pontinha do lápis, ó. A pontinha do lápis passa do 6. 6 o quê? 6 centímetros. A nossa régua escolar é em centímetros. Então, a gente vai contar quantos tracinhos tem após o 6, tá? E a gente vai ver que é 5, tá? Então, esse lápis aí, ele mede 6,5 centímetros, ou 6,5, 6 centímetros e meio, tá bom? Então, muito fácil se medir você utilizando a régua escolar, tá bom? Na nossa videoaula, nós estudamos medidas, tá? Frisamos mais a medida de comprimento, certo? Após a nossa videoaula, você vai fazer uma leitura nas páginas 64 e 65 e em seguida responder as páginas 66, 67 e a página 69, tá? Apenas na parte que tem vamos relembrar, tá? Essa atividade vocês deverão enviar até o dia 23/9, quarta-feira, até às 17 horas, tá bom? Então, a nossa videoaula de matemática de hoje se encerra por aqui, tá? Beijos, turminha, e até a próxima. Tchau, tchau!